Ainda falando de tecnologia, a fabricante de semicondutores NVIDIA se tornou a empresa mais valiosa do mundo esta semana, superando a Apple e a Microsoft. A NVIDIA superou na terça-feira a Apple e a Microsoft e se tornou a empresa mais valiosa do mundo. O desempenho é mais um indicativo da corrida pela inteligência artificial generativa, impulsionada pelos mercados. A valorização do grupo de Santa Clara, na Califórnia, alcançou mais de 3 trilhões de dólares, cerca de 18 trilhões de reais. Por volta das 2h30 da tarde de Brasília, suas ações operavam em alta de 3,45%. De todo modo, a NVIDIA ainda não bateu o recorde absoluto registrado pela Apple na segunda-feira, 3,376 trilhões de dólares. Desde que foi lançado o ChatGPT, robô conversacional da OpenAI, em novembro de 2022, o preço das ações da NVIDIA se multiplicou por 8, graças à popularidade de seus poderosos microchips. Em 7 de junho, a recente divisão por 10 de suas ações ajudou a aumentar ainda mais o valor da empresa, ao fomentar a demanda por um título mais acessível. O grupo produz os potentes microprocessadores GPU, capazes de gerenciar uma quantidade considerável de cálculos necessários para a inteligência artificial generativa. A tecnologia produz textos, fotos e vídeos, entre outros, a partir de um pedido feito em linguagem comum. Saindo do hardware e indo um pouco agora para o software. Todo mundo entendeu que a NVIDIA, que era uma empresa que nem aparecia assim tanto no noticiário anos atrás, se tornou a maior empresa em valor de mercado em todo o mundo, sendo cotada na Bolsa de Nova York, porque produz um produto, uma peça que é fundamental para a inteligência artificial. E a gente estando nesse primeiro terço do século XXI, a inteligência artificial já virou um verbete do nosso tempo. Por isso eu trouxe aqui o Lucas Galvão. Ele é diretor da Open Cybersecurity, uma empresa que, entre outros assuntos, lida com o entendimento da legislação e os limites e as capacidades da inteligência artificial. Lucas, eu queria começar a nossa conversa agradecendo a tua presença aqui e te fazendo uma pergunta. Vamos olhar para fora e depois aqui para dentro do Brasil. Como é que está a legislação? Quais são os limites já impostos para a inteligência artificial, que, como a gente viu em reportagens anteriores, pode ser fundamental na manutenção ou na quebra da democracia, por exemplo. É algo que se discute muito a necessidade de colocar algumas balizas. Sim. Mundialmente, nós conhecemos aí mais no começo do ano, né, nós tivemos o Tratado de Inteligência Artificial, né, pela própria Comunidade Europeia. Isso por quê? Por uma grande pressão social, porque alguém precisa controlar esta tecnologia. Está todo mundo utilizando hoje, então é preciso definir barreiras, né, limites, colocar certinho como é que isso deve ser utilizado. Falando no cenário político também, são preocupações que colocam, porque você tem uma tecnologia que você não sabe como é que funciona. Claro. Você pode ter a propagação dessas fake news em larga escala e você pode ter inclinação, né, de votos, tudo mais, e aí a gente perde o consenso do que está certo e errado, né? Tem que ter regulação. Lucas, em linhas gerais, vamos olhar então o ato que já foi implementado pela União Europeia. O que pode ser feito, o que não pode mais? Eu lembro que a gente discutiu muito isso, sim, inclusive aqui no Jovem Pan Internacional, a gente falou com o Lucas na época, é necessário haver marcações, né? O que é inteligência artificial, o que é conteúdo de autoria própria. Isto. Há uma definição bem clara quanto ao AI Act, que ele vai dizer o seguinte: quanto mais for invasiva essa tecnologia, quanto mais risco ela representar para a sociedade como um todo, a gente vai ter que colocar controles e vai ter que monitorar esses controles. Então, imagina só, uma empresa privada que desenvolve uma tecnologia, ela vai ter determinados níveis ali de atuação. Imagine só um governo, claro, utilizando também e propondo acesso a essa tecnologia. Isso tem que ser muito bem regulado. E, Lucas, em linhas gerais, vamos supor, então, o que já acontece na Europa. Eu sou um artista, eu faço um desenho, coloco isso na rede. E eu vou lá e autografo, eu ponho a minha marca. Então, eu estou dizendo para o público que aquilo foi desenhado ou escrito ou foi composto por mim. Se eu usar uma inteligência artificial, um software em que eu dito instruções e ele compõe uma música, faz um desenho, grava um filme, isso tem que ser muito claro, né, para o público na comunidade europeia, que foi feito por uma tecnologia
que não é só a minha capacidade criativa. Exatamente. E aí, para os criadores de conteúdo, quando a gente fala dessa parte de propriedade intelectual, até um embate acontecendo nessa semana em relação a um software, né, de editor de imagens, que, por exemplo, ele coloca ali nas políticas de uso, então, enquanto o editor está colocando ali a imagem, a obra de arte, fazendo vídeo, não se tem ali um consentimento do que está sendo colocado. Ok. Então, imagine só, você faz a sua obra de arte e daqui a pouco ela pode ser comercializada e você perde todo o seu direito. Lucas, a gente estava falando de uma legislação que já foi aprovada, está entrando em vigor na Europa, mas eu queria trazer um pouco dessa discussão para o Brasil, porque eu sei que tem um projeto de lei sendo discutido agora para implementar essas regras em território nacional. Explica para a gente. Ótimo que você abordou esse assunto, porque existe sim o projeto de lei 2338, que, inclusive, no começo da semana, junto aí com a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a minha empresa também, a Open Cybersecurity, conseguiu dar uma freada aí no avanço desse projeto, né? Tem sim limites, consensos, assim como a União Europeia tem avançado, só que as regras também estão muito rígidas. E aí podem surgir vários problemas em relação a isso. Imagina só, para quem desenvolve tecnologia, imagina só para a gente que já tem utilizado isso ali no dia a dia, então restringir, né? Não deixar bem claro também o que é dado, o que é informação, porque são lacunas que ainda existem dentro desse marco regulatório que precisam ser bem avaliadas e a gente precisa chamar a população também para discutir o que vai demarcar essa ordem aqui no Brasil.